Boa noite, pessoal, tudo bem? Jordani Scherer quem está falando, escritório Scherer, assessoria e consultoria jurídica. Como estamos? Todo mundo bem? Quarta-feira, 20 horas, mais um vídeo sendo lançado aí no nosso canal. Quero dar um abraço aí para o Dr. Luciano, que me deu algumas dicas aí hoje sobre o material que vai ser lançado agora para vocês. E no próximo vídeo vou fazer também aí um vídeo sugestão de uma pessoa muito querida e conhecida minha. Ele e a esposa dele me deram uma pauta interessante aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre acúmulo de função, desvio de função na relação de emprego e trabalho. Tá certo? Vamos nessa hoje. Como eu anunciei semana passada, confesso que eu não me lembro se eu anunciei, mas também é pauta hoje uma sugestão de um outro conhecido meu aí, amigo meu, que sugeriu falar sobre a questão de empregado, empregador e cuidados com a carteira de trabalho. Parece um assunto um pouco banal, mas tem muita gente que não sabe o que é um empregado, tem muita gente que não sabe o que é um empregador e quais são os cuidados que devem ambos ter em relação a CTPS, carteira de trabalho. Vamos nessa? Se a gente tivesse que falar sobre tudo, a gente ficaria num vídeo aqui muito grande. Cerca de 40 e poucos artigos da CLT, do 13 ao 50 e alguma coisa, se eu não estou enganado, falam dessas regras aí que eu falei para vocês, só de carteira do trabalho, porque o 2 e o 3 falam do que é empregado e empregador. A gente tem o artigo 7º da Constituição Federal e os seus incisos que falam ali algumas coisas sobre direito do trabalho. A gente tem orientações jurisprudenciais, que a gente chama no meio jurídico de OJs. A gente tem PNs, que são os precedentes normativos da Justiça do Trabalho também, então é muita coisa para se falar sobre isso. Súmulas dos tribunais, tanto aqui do TRT4 quanto do TST, que é a Corte Suprema, né? Tem súmulas também do STF, por que não, falando dessa matéria. Então seria muita coisa. A gente vai falar aqui de algumas noções básicas e gerais, tá certo? Vamos nessa então. O artigo 3º da CLT, ele fala de quem é empregado. Importante saber quem é empregado, né? Parece, como eu falei, banal, mas é importante. Vamos nessa. Pessoa física. CPF da pessoa. Então não me venham com CNPJ. Ah, manda abrir um MEI e aí eu pago como MEI. Para quê? Para recolher menos tributos, né? O empregador pede para o empregado abrir um MEI para recolher menos tributos. Isso a gente chama de pejotização da relação de emprego. Não pode, cuidado, empregador vai acabar te incomodando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, até 2017, a atividade fim de uma empresa, por exemplo, faculdade, qual é a atividade fim? Ensino. A atividade fim até 2017 não poderia ser feita por uma empresa contratada, só a atividade meio. Nesse mesmo exemplo da faculdade, o que poderia ser uma atividade meio? Os lanches, a limpeza, a segurança. Aí sim, atividade meio, não é atividade fim, não é o resultado, tá? A atividade meio poderia ser contratada por, eles chamavam de empresa interposta, sem problema. De 2017 para cá, não tem problema a atividade fim ser também por uma terceirizada, contratar uma outra empresa para fazer aquele serviço. Mas tem que se perceber o seguinte, esses contratados aí por outra empresa, eles vão ter uma carteira assinada lá na outra empresa. Então não pode o empregador que quer contratar alguém, seja para atividade meio ou para atividade fim, contratar alguém com MEI, que isso é a pejotização da Justiça do Trabalho, vai cair por terra e aí vai se gerar o vínculo empregatício e aí o tufo, né, o prejuízo trabalhista pode ser grande. É pessoa física. O que mais? Não eventualidade. O que significa isso? Em tese, trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18, por exemplo, que é o mais tradicional. Isso se chama não eventualidade. Que mais? Subordinação. Ah, eu lá no meu setor do almoxarifado eu tenho Joãozinho que manda em mim. É o meu gerente. Opa, beleza, é o patrão, né? Onerosidade. Eu recebo o salário todo dia 5, todo dia 1º, todo dia 10, todo dia 30. Recebo o meu salário. Tá aí então configurado o empregado, basicamente, tá? Tem mais um quesito que eles chamam de alteridade. Alguns doutrinadores falam sobre isso. O que é alteridade? O empregado não assume o risco do negócio. Se a empresa vai bem ou mal, não interessa. O salário do empregado está lá garantido no final do mês. Tá? Então, por isso, ele não é empregador, mas sim empregado. Mas a alteridade fica num segundo plano, não é muito bem
defendido e discutido hoje em dia pelas doutrinas e pela jurisprudência. São só esses, tá? Onerosidade, não eventualidade, pessoalidade, que eu não falei rapidinho, mas é óbvio, né? A pessoa tem que ir lá trabalhar todo dia, e pessoa física, não é a pejotização. Não adianta abrir MEI que, para recolher menos impostos, vai acabar tomando um problema depois, empregador, cuidado, tá? Tem que contratar pelo CPF da pessoa, a carteira assinada bonitinha. E o que é o empregador? Volta um pouquinho, o artigo 2º da CLT. Primeiro requisito, pessoa jurídica, né? Empresa, porque está lá escrito empresa, então é uma pessoa jurídica, PJ, né? Pode ser ela individual ou coletiva, tá? Que contrata, demite, dá as orientações, né? Manda na pessoa ali quais são as atividades que a pessoa tem que fazer, assalaria a pessoa, tá? E assume os riscos do negócio. Só, se a empresa vai mal ou bem, se fechou por causa da pandemia, eu sou teu patrão, eu vou me responsabilizar aqui pela situação, eu vou dar um jeito. Esse é o empregador, certo? Vamos agora então passar para um próximo passo aí, que são algumas observaçõezinhas rápidas, assim, ó. Não gera vínculo de emprego a pessoa que trabalha em cooperativa, tá? Cooperativas não têm vínculo de emprego. O que mais? Campanha eleitoral. Eu já tive que fazer uma defesa para um cara de uma comarca aqui da região metropolitana que era candidato a vereador e deu lá R$100 lá para uma pessoa fazer um bandeiraço lá na véspera da eleição numa esquina e a pessoa entrou pedindo vínculo de emprego. Não gera vínculo de emprego. Campanha eleitoral não gera vínculo de emprego, tá certo? O que a gente tem aí? Algumas observaçõezinhas sobre o empregador. O sócio retirante da empresa, até 2 anos após que ele sai dessa empresa, ele vai responder solidariamente com os outros que ficaram ainda no contrato social da empresa. Isso aí é da reforma trabalhista da CLT de 2017, que todo mundo fala que arrancaram os direitos trabalhistas. Cuidado, vamos estudar um pouquinho melhor antes de falar, não é bem assim. Esse é um direito trabalhista interessante que tá aí até hoje. O sócio retirante saiu do contrato social, não é mais sócio, até 2 anos depois ele vai responder, junto com os outros que ficaram lá, tá? Que mais? Sucessão empresarial. Vendi minha empresa, permutei minha empresa ou qualquer coisa do gênero. A pessoa que assumiu começa a ser responsabilizada e vai assumir a bronca, tá? Ela assume a partir dali a bronca empresarial, né? Seja o bônus ou o ônus, certo? Vamos nessa então. O que a gente tem agora ali? A partir, alguns prazos aqui para o empregador e para o empregado também ficar esperto, tá? Artigo 29. Fui contratado. Tenho que entregar minha CTPS lá no RH, minha carteira de trabalho. Quanto tempo o RH tem para fazer as anotações devidas? 5 dias úteis. 5 dias úteis, artigo 29. Devolver a carteira para mim, depois dos 5 dias úteis, 48 horas, mais 2 dias. Essas 48 horas aí tá lá no precedente normativo número 98 do TST. Certo? Então, 5 dias úteis, artigo 29, como eu falei para vocês. Beleza, fui demitido. Como é que faz agora? Qual é o prazo que tem para dar baixa, devolver, coisa arada e tal? Uma informação. A partir do momento que tu foi comunicado da despedida, 10 dias corridos tu tens para receber as tuas verbas rescisórias, o pagamento. Normalmente eles depositam em banco, porque muitas vezes eles vão... Não é mais obrigatório hoje, tá, gente? Mas às vezes alguma empresa ainda faz a homologação no sindicato da categoria e essa homologação se dá 25 dias depois. Não, o teu pagamento das verbas rescisórias tem que estar depositado na tua conta até 10 dias depois. Artigo 477, parágrafo 8º da CLT diz o seguinte: se tu não pagar em 10 dias depois da comunicação da despedida, tu toma uma multa, tu, empregador, toma uma multa, um salário mínimo, tá? A multa lá das 48 horas que eu não falei agora pra vocês, tem que devolver a carteira de trabalho pro empregado depois de assinada. 48 horas, 5 dias úteis, né? Aí mais 48 horas para devolver. Se não devolver, é um dia de multa de 1 dia de salário por dia de atraso. Então tem mais essa multa também. Cuidado aí, RH das empresas. Vamos tomar muito cuidado com isso. O que mais? Então eu falei do 477, parágrafo 8º. A PN 98 se aplica analogicamente. Uma coisa é tu pagar as verbas rescisórias e homologar a rescisão. Mas e aí? E a baixa na CTPS e a devolução da carteira de trabalho para o empregado? 48 horas também. Cuidado, por analogia se usa a PN 98, tá? O precedente normativo número 98. E cuidado, o 927 do Código Civil, que é aplicado subsidiariamente à CLT, ele diz o seguinte: se por algum motivo o empregado tiver alguma lesão, tiver algum problema, ou seja,
Demiti o cara e demorei para entregar a carteira de trabalho dele. Além da multa, eu vou ter também uma lavratura de um auto de infração pelo Ministério do Trabalho, tá? E eu ainda posso responder por causa do 927 do Código Civil, porque eu posso, por exemplo, tolir esse meu ex-empregado de conseguir um novo emprego, porque eu fiquei com a carteira de trabalho do cara aqui no RH, dolosamente ou culposamente, aí não veio o cara, mas fiquei com a carteira de trabalho do cara aqui. E aí eu vou me incomodar depois por causa do 927 também, lá do Código Civil, que fala que se causar lesão a alguma outra pessoa e tal, vai ter que responder. Cuidado, vamos agilizar a carteira de trabalho da pessoa. E se o RH perdeu a carteira de trabalho do cara, como é que faz? Cuidado, se perder a carteira de trabalho do cara, tu pode tomar, tu empregador, uma multa de até 10 mil reais. Vai depender ali do número de empregados, o tempo de serviço e tal, mas vai tomar uma multa que pode chegar até 10 mil reais. Deixa eu colar aqui qual é o artigo. É o artigo, não me lembro agora de cabeça, mas daqui a pouco eu vejo aqui para vocês e digo qual é. É o 300 e alguma coisa, se eu não estou enganado, da CLT. Pode tomar uma multa de até 10 mil reais. Cuidado, tá, gente? O que mais eu tenho para vocês? Tá, é essa aí que eu falei para vocês agora da multa, tá? E se o empregador tomar uma fiscalização e não tiver alguém lá sem carteira assinada, os fiscais vão presumir que 3 meses antes foi contratado. Então imagina, tu contratou um empregado faz 10 dias e tomou uma fiscalização, se não tem algum documento comprovando quando tu contratou aquela pessoa ali, porque tu tá iniciando, não deu muita bola, aquela coisa toda, tu vai já tomar presumidamente 3 meses antes. O Ministério do Trabalho já vai entender que é 3 meses antes porque não tem nada documentado. Então, cuidado. O artigo que eu falei para vocês é 634A da CLT. 634A da CLT e está vigente desde fevereiro de 2020. Ontem. Isso aí é ontem. Cuidado. Tem muita gente que não está sabendo disso aí. Dá uma olhada no 634A da CLT que vocês vão ver. Tá? Então cuidado também do que eu estava falando agora para vocês sobre a questão da CTPS não assinada. Se tomar uma fiscalização, eles vão presumir que é 3 meses anterior. Então imagina, se tu contratou faz 10 dias, já vai tomar um prejuízo que vai ter que anotar a carteira 3 meses antes, porque eles presumem desta forma. E para finalizar, não menos importante, se tu admitir, seja lá na Justiça do Trabalho, ou admitir para o fiscal ali do Ministério do Trabalho, ou de alguma forma admitir que a data assinada na carteira de trabalho, de contratação ou de baixa, né, de demissão, é diferente da realidade, isto é crime de falsidade ideológica. Acho que é o artigo 299 do Código Penal. Não estou me lembrando agora de cabeça, não atuo nessa área. Mas se eu não me engano é 299. Falsidade ideológica. Tu empregador, pode tomar de 1 a 3 anos de reclusão mais multa. Cuidado, isso é crime de falsidade ideológica. Falsificar ali a assinatura na carteira de trabalho, mudar as datas de admissão e demissão. Cuidado, tomem muito cuidado. Certo, gente? Então, empregador, tu que não tem o camarada aí, o camarada tá trabalhando, mas não assinou a carteira de trabalho dele, tem situações aí que me falaram que tá há 2 anos aí trabalhando sem carteira assinada. Cuidado, isso vai ser um belo de um prejuízo, não só face ao empregado, mas também face aos órgãos de fiscalização e face a uma justiça do trabalho aí, tá certo? Obrigado a todo mundo, quarta-feira que vem tamo aí de novo, deixa o comentário, deixa a tua sugestão, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho lá para receber as atualizações e qualquer coisa eu tô à disposição, vai ter o e-mail e o telefone aqui na descrição. Deus abençoe todo mundo e até a próxima. Valeu, abração!